Até as duas, né? A gente tem que terminar 15, 10 para as 9, mais ou menos. Mas aí eu vou. Tá bom. Você vai orar, né? Vai fazer oração também. Isso, com certeza. Tá bom. Amém. Que alegria estar aqui nessa noite. Gostaria já de iniciar me apresentando, né? Falaram, meu nome é Bruna. Eu tenho 29 anos. Faço parte de um grupo de oração chamado JPC. Você é parente do seu Marco ou não? Nossa, a cara dele. É irmão? Meu Deus, eu pensei que tirar uma foto. E ela também. Nossa! Então, eu sou do grupo de oração JPC, do seu Marco, que o seu Marco serve lá conosco. Faço parte desde os meus 15 anos do grupo de oração JPC, 13 anos. Fui para uma comunidade missionária, fiquei lá nessa comunidade por 5 anos, na comunidade Elion. E depois voltei para o grupo de oração JPC e lá estou. Sou uma mãe de 2 crianças lindas, né? Mamãe coruja. Um de 4 para 5 anos e um de 2 aninhos, que estão em casa hoje com o meu esposo também. Sou esposa do Diego. O Diego já esteve aqui algumas vezes, né? Um altão, fala bastante. E é uma grande alegria estar aqui com vocês nessa noite. Amém? Amém. Convido vocês a pegarem a palavra de Deus como foi falado aqui. Nós estamos tratando 5 semanas com a Virgem Maria, falando a respeito da Virgem Maria no cenáculo. E hoje é a última semana onde nós vamos falar Virgem Maria no cenáculo, a mulher de Pentecostes. Amém? Amém. Palavra de Deus em Atos, capítulo 1, versículo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 12. Amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus para nós. Voltaram eles, então, para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, distante uma jornada de sábado. Tendo entrado no cenáculo, subiram ao quarto de cima, onde costumavam permanecer. Eram eles Pedro e João, Tiago, André, Filipe e Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas, irmão de Tiago. Todos eles perseveravam com unanimidade em oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Palavras do Senhor. Convido você a beijar essa palavra e aplaudir. Essa palavra que nos sustenta, que nos dá força, que nos dá coragem a cada dia. Quando nós lemos essa passagem, talvez você já em outros momentos, outras oportunidades, já ouviu a respeito dessa palavra. É uma palavra muito conhecida por nós, principalmente por nós que estamos aqui inseridos dentro da renovação carismática católica, porque ela vem falar ali a respeito do começo, né? A respeito do cenáculo, da onde vai se acontecer Pentecostes. E é interessante perceber aqui, e olhando, 2 coisas me chamam a atenção logo de começo, que é a questão da perseverança. Antes mesmo de entrar a respeito da Virgem Maria, mas olhando ali o que eles estavam fazendo, eles estavam na sala do cenáculo, na sala de cima. E nós sabemos que cenáculo vem da palavra em latim, cenáculo, que quer dizer o que para nós? A sala da refeição. E eu não sei se todos sabem, mas o cenáculo, ele é o mesmo lugar onde aconteceu a Santa Ceia. Por isso que a palavra de Deus vai nos dizer que eles permaneciam ali, eles permaneciam unidos. Quando eu falo, eles permanecem em um lugar, quer dizer que eles estavam ali já há algum tempo. Porque eles tinham tido ali no cenáculo a experiência com o Senhor. Eles tinham tido ali no cenáculo o contato com Jesus, a última refeição. Foi ali que foi anunciado que teria um traidor no meio dele, e eles ficavam olhando entre si, falando, seria eu, Senhor? E veio aquele alvoroço.
Era ali no cenáculo em que eles estavam com o mestre. Então, já começando, o que nós podemos ver aqui, diz a palavra de Deus, eles costumavam permanecer. Ou seja, existia uma habitualidade. E diz também a palavra de Deus que eles não simplesmente permaneciam, mas eles perseveravam unanimamente em oração. Então eles não estavam ali depois que Jesus teve a sua morte na cruz, eles não estavam ali somente por estar, por uma amizade. Não, eles estavam ali unanimamente em oração unidos. Porque eles sabiam que aí eles já não tinham aquele que estavam com eles na Santa Ceia, que era o elo entre eles, mas eles sabiam que se eles continuassem ali, naquela sala de cima, no cenáculo, eles iam continuar unidos, amém? Vira para a pessoa do seu lado e fala, permanece na sala do cenáculo. E aonde que é a sala do cenáculo para nós hoje? Como é o nome desse grupo de oração, Unidos em? Aonde é a sala do cenáculo para nós nessa noite? O grupo de oração, Unidos em Cristo, é a sala do cenáculo. Aqui é o lugar do batismo do Espírito Santo. Aqui é o lugar onde o Senhor te convidou nessa noite para estar, para ter uma experiência com Ele, para permanecer unanimamente unidos como os irmãos. Só que não estavam somente eles. Diz a palavra de Deus que todos eles permaneciam unidos em oração, juntamente com as mulheres, incluindo Maria, a mãe de Jesus. Ou seja, o escritor aqui ele vem nos falar especificamente a respeito da Virgem Maria. Ele fala assim, olha, estavam sim as outras mulheres, mas estava ali uma mulher especial. Ele poderia ter falado, eu não estou menosprezando Maria Madalena, não estou menosprezando as outras mulheres da Bíblia, mas ele poderia ter falado o nome de todas elas. Mas ele fala, olha, estavam as mulheres, mas além das mulheres tinha uma que era diferente, que era a Virgem Maria. Ela estava lá. Por quê? Porque a presença de Maria ela não passa desapercebida, irmãos. A Virgem Maria ela estava presente ali no nascimento, obviamente, já que ela gestou. Ela estava presente durante a vida de Jesus. Já parou para imaginar que quando Jesus caiu pela primeira vez, muito provavelmente quem estava ali? Maria. Já parou para pensar que quando Jesus, sendo homem também como era, ele ralou ali o joelho dele, quem estava ali para poder ajudá-lo? Maria. Quando ele começou e teve uma briguinha, teve um desentendimento, digamos assim, se podemos falar que Jesus teve isso na sua infância, com as crianças que estavam ali, quem estava ali para poder acompanhar? Maria. A presença de Maria não se passa desapercebida na vida de Jesus e não se passa desapercebida na minha e na sua vida. Quantas e quantas pessoas nós sabemos que têm um testemunho de algo que aconteceu através da intercessão da Virgem Maria, não é verdade? Nós acabamos de passar aí por outubro, né? Na verdade, estamos encerrando hoje, outubro, literalmente. E quantas pessoas nós vimos ir a pé para Aparecida? Pessoas que não têm uma vivência de fé, pessoas que não têm uma vivência de igreja, mas que têm uma vivência de fé e que tiveram algo com a Virgem Maria, uma história. Por quê? Porque a presença da Virgem Maria, mesmo para aqueles que muitas vezes não têm uma vivência dentro aqui do que nós chamamos de comunidade, de igreja, essa presença não passa desapercebido. Então a Virgem Maria esteve presente desde lá do começo, em todos os momentos dos 33 anos de Jesus, na morte, quando Jesus olha para João e fala, olha filho, eis aí a tua mãe, mais uma vez a presença de Maria não está passando desapercebida, porque ali na dor, na maior agonia, na maior dificuldade, jorrando sangue, Jesus, ele lembrou de quem? Da sua mãe. E ele lembrou de mim e de você e falou, olha, eis aí a tua mãe e mãe, eis aí o teu filho. E mais uma vez, aqui,
a Virgem Maria está presente. Então, quando a gente fala que a Virgem Maria é a mulher de Pentecostes, eu não sei se vocês sabem que existe uma das denominações de Nossa Senhora, né, que é Nossa Senhora de Pentecostes. Eu não sei se vocês conhecem, mas existe Nossa Senhora de Pentecostes. Por quê? Porque a Virgem Maria, ela esteve presente lá, mas antes mesmo de estar presente em Pentecostes, de estar presente na sala do cenáculo, ela era portadora e é portadora do Espírito Santo desde quando ela nasceu. Se nós olharmos a história da Virgem Maria, olharmos tudo aquilo que vai se falar, a história, a tradição a respeito dela, ela foi criada, moldada no templo. Moldada por Deus desde o começo. Ela concebeu, e vai nos dizer a palavra de Deus, que ela estava à sombra. Como que diz a palavra para nós, irmãos? A sombra do Altíssimo te... Tem alguém acordado? Te envolverá. Não é assim que nos diz a palavra de Deus lá em Lucas? A sombra do Altíssimo te envolverá. O que é essa sombra do Altíssimo envolvendo a Virgem Maria, irmãos? É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. Imagina, ela gestou Jesus. Jesus, uma das pessoas da Santíssima Trindade, amém? Pai, Filho e Espírito Santo. Ela gestou Jesus. Portanto, se ela gestou Jesus, não tinha como ela gestar Jesus se ela não tivesse um relacionamento com a Santíssima Trindade e, consequentemente, com o Espírito Santo. Algo que vinha muito forte enquanto eu preparava essa pregação, enquanto eu rezava, logo no começo veio isso para mim. Eu não sei se vocês já ouviram essa expressão, acredito que alguns sim, né? Mas de que a Virgem Maria, ela é a forma Dei. Né? Tem até uma música que ficou conhecida recentemente, Forma Dei, molde dos cristãos, né? Quem vai nos dizer a respeito disso, Virgem Maria, forma Dei, é Santo Agostinho. Basicamente, forma Dei é a forma de Deus, né? Dei, Deus forma a forma, né? Então a Virgem Maria, ela é a forma de Deus. E o que isso quer dizer pra gente? Quando a gente fala que é uma forma, né? Para quem faz bolo. Eu ainda não tenho esse dom, mas terei, amém, Jesus. Faço outras coisas, amo cozinhar, mas bolo ainda não. Mas para quem faz, você vai lá e você molda, você coloca aquilo lá justamente para poder ficar naquele molde, naquele jeito. Então, quando Santo Agostinho vai nos falar que a Virgem Maria é a forma de Deus, ele está querendo dizer que, olha para ela, olha para tudo aquilo que ela tem, para todas as suas virtudes, que você vai estar se moldando a Deus. E São Luís Maria de Montfort vai falar algo muito incrível sobre essa questão da Virgem Maria ser a forma de Deus. Ele vai nos falar que a Virgem Maria sendo a forma de Deus, existiria como que duas formas de se moldar. Existem duas formas para você poder fazer um molde. Por exemplo, um artista. Uma delas é você pegar aquilo que você está querendo moldar. Então, como é seu nome, irmã? Edna. Eu quero fazer uma escultura da Edna, amém? Então, existem duas formas para eu fazer isso. Eu posso pegar uma pedra e começar a trabalhar nessa pedra e olhando para Edna e trabalhando nessa pedra. Mas acontece que existe grande chance de eu colocar a minha percepção sobre a Edna. Ou tem grande chance de eu errar um pouquinho e eu colocar um olho maior do que o outro, uma boca torta, ou um brinco de um jeito, de outro. Só que existe uma outra forma de eu fazer o molde da Edna. Que é o quê? Eu pegar literalmente o molde e eu colocar assim, eu pegar um líquido, diluir e jogar nessa forma. E quando eu tirar a forma e o líquido tiver se tornado sólido, vai estar exatamente o que a Edna é. Ou seja, existe uma forma da gente querer fazer do nosso jeito, olhando aquilo que o Senhor está nos ensinando, tentando ir tropeçando nas nossas vontades, nos nossos desejos, no que a gente olha e acredita que está certo. Existe uma forma mais que perfeita, que vai dizer São Luís Maria de Montfort, de ser moldado por Deus, que é através da Virgem Maria.
como é que você está falando de forma de, sendo que o tema é a respeito da Virgem Maria, mulher de Pentecostes. Irmãos, porque se nós queremos ter uma vida no Espírito, se nós queremos ser ousados no Espírito, se nós queremos sair daqui transbordando, chegar no nosso trabalho, na nossa casa, no nosso fim de semana, transbordando e inundados pelo Espírito Santo, nós precisamos passar pelas mãos da Virgem Maria. Não tem um santo, se nós olharmos a história dos santos, que era realmente avivado, e todos eles eram, né, cada um proporcional à sua época, obviamente, mas que tinha uma espiritualidade autêntica. Eu, assim, te arrisco a dizer, eu não conheço a história de um santo que não era devoto da Virgem Maria. Olha a história dos santos. Todos eles passaram pelo molde da Virgem Maria. Alguns do ponto de vista mais teológico, outros do ponto de vista de uma experiência mais espiritual, não importa. Todos eles passaram. Então, irmãos, nós precisamos, eu e você, precisamos realmente fazer essa experiência na nossa vida. Se nós queremos ser cheios do Espírito Santo, se nós queremos que esse avivamento atinja a nossa casa, se nós queremos que esse avivamento chegue lá nos nossos filhos, como o irmão falava, olha, nós precisamos experimentar desse avivamento aqui, nós precisamos realmente nos lançar, precisamos realmente acreditar que existe um avivamento, uma transformação para mim e para você, através do Espírito Santo de Deus. E por onde na noite de hoje? Por meio da Virgem Maria. E qual que é o molde de Maria? A Virgem Maria, né? E aí vinha muito forte no meu coração 3 coisas. O Catecismo da Igreja Católica vai nos falar que a Virgem Maria, ela é um exemplo mais que perfeito de fé. Por quê? Porque uma menina que poderia, na tradição judaica, ter sido apedrejada por ter engravidado sem ser casada, digamos assim, né? E ela deu o seu sim, ou melhor, ela disse, eis aqui a serva do Senhor. É muito maior do que um sim, ela está se colocando numa posição de serva, dizendo assim, olha, eu confio totalmente. Se o Senhor está dizendo que eu estou concebendo o Espírito Santo, eu confio totalmente. Uma menina. Então, ser cheio do Espírito Santo e ser moldado por meio da Virgem Maria é também ter fé. É também acreditar naquilo, como nós dizemos, né? Eu sempre faço uma alusão. A fé é você colocar o pé enquanto Deus ainda está colocando o chão. Você já passou por essa experiência? Ou está passando por essa experiência? Irmãos, a Virgem Maria, ela colocou literalmente não só o pé, mas o corpo inteiro, enquanto Deus ainda estava ali trabalhando, enquanto Jesus ainda estava sendo gestado. Enquanto o milagre estava acontecendo. Ela olhou também para aquela situação onde faltou o vinho na festa e saberia que aquilo faltaria também a alegria para aqueles noivos, que aquilo seria motivo de vergonha em Caná, nas bodas de Caná, como vai dizer a palavra de Deus. E diante daquela situação, percebendo a situação, ela vira e fala, fazei tudo o que ele vos disser. Porque ela sabia em quem ela confiava, ela sabia o que estava acontecendo ali, ela percebeu. Então, nos momentos que você estiver mais precisando, nos momentos que você estiver também feliz, porque a gente tem mania às vezes de procurar Deus quando o negócio está feio, amém, mas também persevere no momento da alegria. Nesses momentos, ou melhor, em todos os momentos, peça a intercessão de Nossa Senhora. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas peça a intercessão de Nossa Senhora até nas coisas simples. Eu tenho 2 filhos, como eu disse para vocês, né? E eu tenho o Afonso e o Bernardo. E o Afonsinho, gente, a gente tem, o pessoal diz que um filho é diferente do outro, né? Literalmente um filho é diferente do outro. O Bernardo é aquela criança tranquila que dorme o tempo todo mundo fala assim, nossa, nem parece que tem criança na casa, dorme muito bem. Obrigada, Jesus. Aí nasceu o Afonso.
O Afonso, ele é aquela criança que se está no ambiente, todo mundo percebe que ele está no ambiente. E eles acordam muito cedo para ir para a escola, muito cedo. E eu, como mãe, quando eu vou começar a preparar as roupinhas do Afonso para poder pegar ele, eu começo a rezar Ave Maria. Bruna do céu, é verdade, irmãos. É verdade, é nas coisas simples. E eu vou pedindo para Nossa Senhora, eu vou rezando, e na hora que eu vou acordando ele já começa a reclamar, porque a gente não gosta de acordar cedo, né? Tem gente que gosta, mas a maioria das pessoas não gosta de acordar cedo. Imagina uma criança de 2 anos acordar 6 horas da manhã. Não gosto, e cada dia é uma surpresa lá em casa, né? Um dia eu não gosto da mesa, outro dia eu não gosto da roupa, outro dia eu não gosto mais da escola. Então eu vou rezando a Nossa Senhora. Eu vou pedindo ali do começo até a hora que de fato eu acordo ele, uma Ave Maria atrás de uma Ave Maria. E a minha mãe às vezes sobe lá em casa, ela fala assim: Bruno, o que está acontecendo? Eu falei: estou pedindo a intercessão de Nossa Senhora, porque hoje ele não vai chorar. E é isso, gente, eu tô falando brincando, mas é a realidade. Nós precisamos pedir o batismo do Espírito Santo e entender que a portadora do Espírito Santo, aquela que gerou Jesus, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, ou seja, aquela que teve um relacionamento com o Paráclito, o defensor das nossas almas, ela tem intimidade, entende? E eu não conheço a Edna, conheci hoje, já cheguei pedindo água para ela, tadinha. Mas você ter um relacionamento, ter uma amizade, para você criar uma intimidade, você precisa ter uma convivência, você precisa realmente buscar conhecer a pessoa. Você não conhece a pessoa assim. Você tem que ter uma convivência, ter ali o dia a dia com a pessoa, partilhar os momentos. Quando a gente olha para a Virgem Maria, para a vida dela, em todo momento a gente percebe a presença de Deus. O relacionamento com o Espírito Santo. Como eu dizia, através da fé. E através do silêncio. Eu senti muito de falar isso para vocês. Às vezes, quando a gente remete a Pentecostes, já vem na nossa cabeça aquelas línguas diferentes. Já vem na nossa cabeça aquele fervor, amém, louvado seja Deus. Mas o Senhor, ele falava para mim: olha, a Virgem Maria, ela era mulher do silêncio. Ela guardava todas as coisas no seu coração. E eu não sei o porquê que o Senhor, ele queria falar isso, mas eu tenho certeza que tem um propósito. Em todas as situações da sua vida, nós precisamos muito aprender a parar de murmurar, irmãos. Quantas e quantas vezes nós podemos bem dizer, nós podemos clamar o Espírito Santo sobre a nossa casa, nós podemos clamar o Espírito Santo sobre o nosso matrimônio, sobre os nossos filhos, e nós lançamos palavras que não vão ser palavras de graça sobre a vida deles. Quantas vezes nós não nos deixamos moldar pela Virgem Maria na via do silêncio? E nós reclamamos, e às vezes, pior ainda, reclamamos para as pessoas que não precisam e não podem nem ouvir. Irmãos, vamos guardar muitas vezes o silêncio de Maria. É fácil? Não, porque dá vontade de dar aquela resposta, não dá? Não coça a língua às vezes? Irmãos, ser moldado pela Virgem Maria é saber entender esse momento. Clama o Espírito Santo, peça a intercessão de Nossa Senhora. Quando subir aquela, não sei se acontece com vocês, mas às vezes acontece comigo, assim, de subir aquela temperatura assim, e dá, acontece com você, irmão? Acontece, amigo? Acontece às vezes, não dá? Quando acontecer isso, irmãos, pede o Espírito Santo de Deus. A Virgem Maria, ela tinha intimidade. Como eu dizia, a presença dela na sala do cenáculo, na sala da ceia, na sala onde o alimento acontece, não passou despercebido. Por quê? Porque ela tinha intimidade, ela tem intimidade com o Espírito Santo. Nós precisamos ser pessoas, mulheres e homens íntimos do Espírito Santo. Íntimos, nós precisamos clamar o Espírito Santo não somente aqui no grupo de oração Unidos em Cristo, não. Nós precisamos experimentar desse Pentecostes, experimentar desse renovo, desse avivar lá na nossa casa, no nosso
nosso trabalho, com os nossos filhos. No nosso dia a dia, irmãos. É ter essa experiência profunda. E é pedir a intercessão de Nossa Senhora. Se você ainda não vive isso na sua vida, se você não tem essa experiência de buscar realmente a intercessão de Nossa Senhora, faça isso. Algo também que aconteceu comigo esse ano, não posso falar mais que é recente, porque a gente já está em outubro, né? Parece que foi ontem. Mas no mês de abril, lá em casa, e marcou muito, porque realmente foi um mês muito difícil, o mês de abril, as crianças ficaram doentes. Eu fiquei doente, o Diego ficou doente, todo mundo foi aquela onda, que um foi passando para o outro na escadinha. E eu me recordo que estava ali terminando o mês de abril, e eu falei, amém, Jesus, nós vamos entrar o mês seguinte, maio, e as coisas vão caminhar, né? E eu me recordo que o Bernardo, que é o meu filho que vai fazer 5 anos, ele acordou de madrugada e foi para nossa cama. Só que quando ele acordou e ele foi para nossa cama, ele não ficou ali deitado com a gente, ele ficou na parte que estava bem sonâmbulo, né? E a gente estava dormindo, então a gente não viu. Ele ficou ali nos nossos pés, e minha cama é uma cama alta. Então ele caiu. Ele tem 5 anos, né? Uma criancinha pequenininha assim que cai, né? Você fica desesperado, toda queda a gente fica preocupado. Mas foi uma queda assim, normal. Colhemos ele ali, passou o susto, ele dorme muito rápido, como eu disse, e voltou a dormir tudo bem. O Diego sai muito cedo para trabalhar. Dá-lhe assim, 4 horas da manhã, o Diego saiu para trabalhar, 4h30, o Bernardo acordou vomitando muito. E vomitava, e vomitava, e vomitava. E todos nós sabemos, né, principalmente quem é pai, que quando a criança cai, eu não tinha visto como ele tinha caído, né? E começa a vomitar, os médicos sempre orientam para ir pro médico. E nós fomos, assim, eu fui com eles e fui pro médico e ele vomitava, ele vomitou no meu carro, ele vomitou muito. E nós chegamos lá, gente, tinha que fazer a bendita da tomografia. E eu falo bendita porque aquela máquina da tomografia, ela virou a máquina do Homem de Ferro, ela virou a máquina do Capitão América, o escudo, virou de tudo que vocês podem imaginar. E ele não colocava ele na máquina, ele não aceitava. A médica então falou assim, olha, vamos dar um remedinho para ele, um antialérgico, estratégica, né? Não sei se vocês sabem, a estratégia é essa. Para ele acalmar, dar aquela soneca. Fizemos isso. O Bernardo estava dormindo, colocava ele na maca, o Bernardo abriu o olho. O Bernardo estava dormindo, colocava ele na maca, abrindo o olho. E ele vomitando muito. Então não tinha como eu falar assim, vou para casa e vou deixar. Né? Então a médica passou e falou para mim assim, mãe, eu tô pedindo a internação dele porque a gente vai fazer a sedação para poder fazer o exame, porque eu não posso te deixar ir para casa sem ter feito esse exame e a gente já tá aqui há horas e não consegue. Já era assim, mais do horário do almoço a gente não conseguia fazer o bendito exame. E aí me subiu aquele negócio de mãe, eu falei assim, não quero que seja sedado, fazer um exame que eu nem sei se tem alguma coisa, né? E então naquele momento eu fechei os meus olhos, irmãos, e eu tô contando esse testemunho porque eu senti no meu coração de trazer para vocês que é nas pequenas coisas que a gente precisa recorrer também à Virgem Maria. E eu fechei os meus olhos e eu falei para Nossa Senhora que naquele momento o Espírito Santo, através das mãos da Virgem Maria, pudesse realmente dopá-lo, né? Pudesse realmente, a palavra que ela falou é sedar. Então eu falei que o Espírito Santo pudesse sedar o Bernardo através de Nossa Senhora. E eu fiz uma oração simples, assim, fechei o olho e falei exatamente isso. E eu já tinha tentado 5 vezes pegar o Bernardo e levar pelo corredor da Santa Casa e colocar ele na máquina. Irmãos, naquele momento, num ato de fé de uma mãe que não queria que o filho ficasse internado e fosse sedado, eu peguei ele e levei. Ele fez o exame, depois que terminou o exame, ele abriu o olho. Irmãos, por que eu tô querendo dizer para a honra e glória do Senhor, né? Deu tudo bem no exame. Tava tudo certo com ele, né? Foi uma péssima coincidência a questão do vômito. Mas por que eu tô querendo dizer para vocês isso numa coisa simples? Numa coisa simples, sim. Sim, porque no pequeno momento, na pequena via, é no nosso dia a dia. É na situação que você está passando que nós precisamos recorrer à intercessão da Virgem Maria e clamar o Espírito Santo.
Amém, irmão? Se nós estamos precisando de milagres grandes, também peça. Batei, a porta será aberta, pedi, recebereis, amém? Só que às vezes nós estamos esquecendo daquilo que é pequeno. Às vezes nós esquecemos de clamar a presença do Espírito Santo e clamar a intercessão da Virgem Maria no nosso dia a dia, sobre os nossos filhos, sobre o nosso matrimônio, no nosso trabalho. Clame, peça a intercessão de Nossa Senhora. Não esqueça que você tem uma mãe que foi dada por Jesus na cruz e que permaneceu fiel. A Virgem realmente que estava presente, a mulher que estava presente no cenáculo, em Pentecostes, e que experimentou ali da presença de Deus mais uma vez. Mas que não precisou somente experimentar ali, porque ela já era cheia do Espírito Santo, amém? Eu convido vocês a ficarem em pé. Vai dizer São Luís Maria Grimão de Montfort que quando o Espírito Santo ele encontra Maria em uma alma, ele voa para cima dessa alma. Quando o Espírito Santo encontra a Virgem Maria em uma alma, ele voa para essa alma. Eu quero te convidar realmente a fechar os seus olhos nesse momento. Eu não sei qual que é o relacionamento, eu não sei como que foi essas 5 semanas para você, irmão. Irmã, eu não sei como que você teve de experiência com a Virgem Maria nessas 5 semanas, quanto você teve de experiência com o Espírito Santo nessas 5 semanas, mas eu quero te dizer que nesse momento que nós temos para poder clamar o Espírito Santo de Deus, Ele quer derramar realmente toda a graça, Ele quer realmente ter uma experiência contigo. Talvez faz muito tempo que você não clama a intercessão de Nossa Senhora sobre a sua vida. Talvez você tenha medo de se aproximar de Nossa Senhora com medo de ofender o seu filho, de ofender Jesus, de estar se distanciando de Jesus. Eu quero te dizer, não! Quando você olha para a Virgem Maria, você clama a intercessão da Virgem Maria, ela está apontando Cristo. E eu quero te convidar nesse momento a levantar os seus braços. E aí, com um ato de rendimento, se rendendo à presença do Senhor. Se renda à presença do Espírito Santo, irmão. Se renda. E nesse momento você possa realmente clamando esse Espírito Santo de Deus. Clama esse Espírito Santo de Deus através da Virgem Maria. Peça realmente, Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, eu preciso ter essa experiência. Maria, eu preciso mais uma vez, nós precisamos ter essa experiência com o teu filho. Há quanto tempo você já não consegue mais confiar? Há quanto tempo você já não consegue mais realmente se relacionar? Clame o Espírito Santo de Deus. Sinta como que esse fogo que incendeia a sua alma. Se você está precisando realmente desse avivamento, irmãos, eu quero clamar você a ter esse avivamento sobre a sua vida. Eu quero clamar realmente que você possa clamar esse Espírito Santo sobre a sua vida. O Espírito Santo de Deus, ele está aqui, irmãos. A Virgem Maria, mulher de Pentecostes, portadora do Espírito Santo, mulher de intimidade com o Espírito Santo. Irmão, se você quer ser íntimo do Espírito Santo, se você quer ter esse avivamento sobre a sua vida, se você quer ter realmente essa experiência de batismo no Espírito Santo, se aproxime da Virgem Maria. Construa um relacionamento com a Virgem Maria.
E se permita ser chamado de filho e de filha por Nossa Senhora. Você que teve problemas de relacionamento com a sua mãe, e por conta desse problema de relacionamento com a sua mãe, é difícil para você relacionar a Virgem Maria à figura materna. Isso está sendo quebrado na sua vida nessa noite. Isso está sendo quebrado, como que lançado por terra nessa noite. A maternidade da Virgem Maria sobre a sua vida é muito diferente do que a maternidade da experiência materna que você já teve. Se permita nessa noite ser gerado por Nossa Senhora. Vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito. Vem Espírito. Sozinho. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Cante isso, vem Espírito. Vem Espírito. Vem Espírito. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. E vai falando, declarando essa dependência. Você que talvez por muitas vezes quis andar sozinho, quis caminhar com as suas pernas, vai declarando essa dependência do Espírito Santo. E vai realmente dizendo, olha, sozinho eu não posso, então mãe, me carrega. Irmão, se você não consegue se aproximar de Jesus, se você tem uma barreira para se aproximar de Jesus, você não consegue experimentar, fala, mãe, me carrega no colo, me leva, Virgem Maria, me leva, mãezinha, até Jesus, porque sozinho eu não posso, sozinho eu não consigo. Suriera la candariere, suriere candariere, candariere eu quero convidar vocês a darem as mãos. Vamos dar as mãos uns para os outros. Diz a palavra de Deus que eles permaneciam unanimamente em oração e que lá estava a Virgem Maria. Eu creio que a Virgem Maria está aqui intercedendo por nós, amém? E eu sei que nós aqui estamos unidos em Cristo e permanecendo unanimamente em Espírito. Então eu quero realmente que você possa clamar assim, de mão dada com o seu irmão, esse Espírito Santo. Clame esse Espírito Santo sobre você. Clame esse Espírito Santo sobre o irmão que está do seu lado. E vai experimentando esse batismo do Espírito Santo, desse avivamento do Espírito Santo. Isso que realmente vem incendiar tua alma. Senhor Jesus, eu quero realmente sentir o Espírito Santo de Deus. Venha sobre nós, Senhor Jesus, nessa noite. Nessa sala, Senhor Jesus. Esse ambiente, Senhor, como de cenáculo, como em Pentecostes, Senhor. Nós clamamos,
mais uma vez, Senhor, essa experiência. Nós clamamos, Senhor, mais uma vez, Senhor, as compartilhas, Senhor. Mais uma vez, Senhor, nós queremos estar aqui conosco, Senhor Jesus. Preparando, Senhor Jesus, sozinho nós não podemos, Senhor. Sem a tua presença, sem o teu Espírito, sem o teu avivar, sem o teu funcionar, meu Deus, eu não podemos, Senhor. Eu quero, Senhor Jesus, ser esse Espírito, meus irmãos, eu quero mais uma vez, Senhor Jesus Cristo, experimentar de ti, Senhor. Clama com toda a força, vai colocando força na sua oração e vai deixando com que esse fogo realmente te alcançar. Esse fogo vai também que enxerga a Vem Espírito Santo de Deus sobre esse coração. Vem Espírito Santo de Deus sobre nós, Senhor Jesus. Nós necessitamos, Senhor, nós queremos sair encharcados, Senhor, do Espírito Santo. Queremos sair, Senhor, inundados, Senhor, da tua presença. Fale para o Senhor, eu quero sair inundado da tua presença, Senhor. Alcança, Senhor, o meu coração. Quebra, Senhor, toda barreira. Intercede, mãezinha, por nós. Intercede, Virgem Maria, para que nós possamos realmente ter intimidade com o Espírito Santo. Virgem Santa Maria. Pelo teu sangue derramado, venha a nossa salvação. Deus não tem sangue, Deus não é sangue, São Maximiliano Kolbe vai dizer que o Espírito Santo vive em Maria e se utiliza dela para gerar vida nas almas. E eu quero realmente profetizar sobre a sua vida nessa noite. O Espírito Santo está, através da Virgem Maria, gerando vida. Restituindo tudo aquilo que era sonho que estava perdido, tudo aquilo que era promessa sobre a sua vida que estava esquecido. Hoje muitos lugares estão celebrando o Halloween, estão celebrando a morte. misericórdia, Senhor. E aqui nós estamos clamando pela vida, clamando pelo Espírito Santo de Deus. E através da Virgem Maria, o Espírito Santo de Deus, ele dá vida a você. Ele restitui os sonhos, ele restitui as promessas. Olha lá, Deus queria vir na terra, mas a terra estava suja, cheia de lodo. Deus fez o céu aqui na terra em uma mulher chamada Maria. E ali ele colocou um rio de água viva dentro dela. E ali ele colocou o sangue dele, nele próprio, no Espírito Santo. Porque Deus não tem sangue. O sangue na cruz veio do sangue da Virgem Maria, que trouxe a nossa salvação. Obrigado. Quando nós clamamos que o sangue de Jesus tem poder de nos salvar, meus irmãos, pode acreditar que esse sangue veio do seio da Virgem Maria. E Deus não é sangue, Deus é Espírito. Uma outra coisa, meus irmãos, nós devemos meditar que a mulher, quando ela vai gerar uma criança, ela precisa de uma bolsa de água. E na Virgem Maria tinha um rio de água viva, águas puras, águas abençoadas.
porque ela era pura, ela era o céu aqui na terra. Você pode se agradecendo ao Senhor, agradecendo por essa noite. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Obrigado, meu Deus, meu Pai, Muito por obrigada, essa mulher que tu colocou na terra, Senhor. Obrigada, Senhor. E essa mulher se tornou o céu aqui na terra, Senhor. E desse céu, Senhor, venha a salvação para cada um de nós, Senhor. E nessa noite nós acreditamos que Ele está dentro de cada um de nós, como Ele estava no seio da Virgem Maria, Ele está dentro de cada um de nós, porque a palavra de Deus fala que não é nem aqui nem lá, Ele está aqui dentro de nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Vai estendendo as suas mãos aqui para frente. Aqui tem pedidos. Talvez você colocou seus pedidos. Se você não colocou também, que você possa espiritualmente colocá-los aqui em mim. Senhor, nós queremos colocar Pelos viciados, Senhor. todos esses pedidos de oração. Por aqueles que estão pedindo, As pessoas que estão pelos drogados, as pessoas que estão passando pelas carteiras profissionais que precisam ser seladas com o teu sangue glorioso, Senhor. Oh, Jesus amado, derrama a sua graça sobre esses pedidos, sobre essas orações. Manifesta o teu poder, a tua graça, Senhor. Liberta, Senhor, aqueles que necessitam. Queima, Jesus amado, com o teu fogo, com o alto, Jesus. Que está corrigindo, talvez, a família que escreveu isso. O Senhor conhece, meu Deus, cada um dos pedidos, Senhor Jesus, que o Senhor possa acolher. E pela intercessão da Virgem Maria, nós colocamos e clamamos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Vamos estender as mãos para as famílias, cada um dessa família, esse caderno. Nossa Senhora, tudo aquilo que você trouxe no seu coração. Mas a Virgem Maria interceda pelas curas, pela salvação da família, pela cura dos vícios. Sim, mãezinha. Nós queremos colocar diante da tua intercessão, todas essas fotos, tudo realmente esse caderno, que a senhora possa realmente interceder, mãezinha, sobre cada um que aqui está. Muito obrigada, mãezinha, muito obrigada sobre cada um. A sua intercessão sobre nós, intercessão sobre as famílias, sobre as crianças, sobre todas as situações, carteira de identidade, carteira de trabalho, tudo mais. Intercede, nós pedimos a sua intercessão. Ave Maria, Está cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Assim como a irmã falou aqui, né, que Maria gestou Jesus, ela também levou Jesus no colo, né? As mamães aqui, a beleza, os seus filhinhos, né? Nossa Senhora possa abençoar cada uma dessas crianças, assim como Jesus mesmo falou, né? Vinde a mim as criancinhas que deram para a do céu. Olha para a criancinha aqui, olha que beleza. Olha para a pessoa que está do seu lado, olha a criancinha, dá um sorriso, né? Que alegria, né? Que alegria. Criança é alegria, né? Criança é alegria. Esse final de semana eu fui lá visitar meu neto, fez 5 aninhos. Nossa, que alegria. Aí mais Pode pegar, pega o tiro. É a vovó, o orgulho da vovó. Ai, meu Deus. Né, cara? Outra vovó ali da